Aleluia. Glória a Deus. Lá na Igreja United, em Pechincha, nós estamos vivendo momentos muito especiais. Agora tivemos a implantação de Curicica, que eu tive a honra, como o pastor Vinícius falou, eu tive a honra de plantar. Igreja United em Curicica. Treinamos os líderes, os pastores que foram para lá. E então, dado o tempo correto que o Senhor nos direcionou, então nós passamos a igreja para um casal que nós havíamos treinado, que são os pastores Beto e Tamires, que estão lá. Enviamos de Pechincha 37 adultos e 10 crianças. É uma equipe maravilhosa que tem o meu coração. E já estão agora recebendo 80 pessoas e estão avançando rapidamente. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós lá também estamos com uma espécie de um projeto de expansão lá também. O projeto de expansão é um pouco diferente, porque a gente não está fazendo em dinheiro. A gente está fazendo em itens. Porque o Senhor nos entregou uma visão para ser vivida neste ano e no próximo ano, que são os anos da relevância. E a relevância é ser solução, é ser uma resposta para uma pergunta. Então o Senhor colocou no nosso coração que nós vamos buscar pelo menos 30 crianças de comunidades que são próximas à nossa igreja. E elas vão para lá toda segunda, quarta e sexta para terem aulas de estudo bíblico, português, matemática, inglês, espanhol, muay thai, jiu-jitsu, dança, música. Elas vão ter palestras lá, vão ser discipuladas lá. E aí nós começamos o projeto United de relevância. Eu anunciei para a igreja, e a igreja, como a igreja do primeiro século, começou a se levantar. E aí o irmão, no dia que eu falei, o irmão falou assim, ó: pastor, quanto que é o aluguel aí do espaço que você está querendo aqui do lado? Porque tem um apartamento em cima de uma garagem que tem ao lado da nossa igreja. E era esse apartamento que eu queria para dividir as salas e fazer só para o projeto. Aí o irmão perguntou, aí eu falei tanto, e ele: pois bem, então os 6 primeiros meses aí é comigo. Aí eu já, aleluia, corri à igreja, dei glória, aleluia, e voltei para ele para agradecer direito, né? Aí ele: não, pastor, vamos fazer esse negócio direito. Deus está mandando, então vou fazer. Não tem limite não. Enquanto eu estiver aqui, o aluguel é meu. Glória a Deus. E aí um outro irmão falou: eu dou os quadros para as salas de aula. Glória a Deus. Aí o irmão: eu dou 4 cadeiras. Deu 4 cadeiras. Aí o outro irmão: não, vou dar 10 cadeiras. Deu 10 cadeiras. Não, vou dar também todo o material de drywall que você vai usar lá. Aí fui com o irmão lá, fiz a lista de material que precisa para fazer a obra e tal, não sei o quê. Aí o irmão chegou no final do culto e falou assim para mim: pastor, me manda aí a lista, porque o meu sogro trabalha com isso e tal, ele consegue um preço legal. Falei: benção, ele vai ver um desconto aí pra gente. Mandei a lista para ele. Ele: pastor, eu vou dar a lista toda. Aleluia. Eu vou dar a lista toda. Então, ainda esse mês eu vou voltar para lá. E já vou tocar a obra lá. Porque o Senhor tem nos dado graça. E a gente vai mudar a vida dessas crianças. Porque elas vão crescer, irmão. São crianças, irmão. São crianças que muitas não comem direito. Fazem uma refeição ao dia. Elas vão comê-la com a gente. São crianças que muitas com 8 anos, 9 anos, não têm certidão de nascimento. Elas não existem. Pais e mães drogados. Mas a gente vai acolher, vai amar, vai ensinar a respeito de Cristo. Elas vão crescer. E elas não vão falar que foi o pastor Igor que fez. Elas não vão falar que foi a Igreja United que fez. Elas vão falar para os filhos dela que o Senhor fez por elas. Então, glória a Deus. Nós estamos vivendo esse momento especial. Em breve ainda, de maneira ainda mais ousada, nós vamos comprar uma van para fazer isso. Gabriel, né? Gabriel e Mari sabem. Eu sempre fui doido da van, né? Irmãos, eu sempre gostei de dar carona, irmãos. Porque eu gosto da comunhão. Esse que é o motivo pelo qual eu fui para a casa dos irmãos aí. Eu não quero saber esse negócio de hotel, não. Eu quero ficar na casa dos outros. Conversar, orar, comer junto. Não quero esse negócio de hotel, não.
E, irmãos, teve uma vez, teu irmão, muito engraçado. Eu era tanta vontade de dar carona, eu dava carona, eu tinha um Corsinha preto. Rapaz, o que eu botava de gente ali não tava escrito. Aí teve um dia que me deu uma doida na cabeça, eu falei assim, quer saber, eu vou comprar um carro maior, que eu quero levar gente. Vou pegar essas crianças todas, junior todo, vou levar para a igreja. Arrumei uma doblô amarela. 500 mil rodado. Era o que eu podia comprar. Era ex-táxi. Não era táxi, mas era ex, meu amigo. Tinha se convertido, era ex. Rapaz, mas eu levava o carro lá na mecânica do Vitor. Teve um dia que o Vitor chegou assim para mim, pastor, olha só, o senhor vai sair daqui, mas assim que o senhor sair daqui, o senhor contrata um seguro que cubra incêndio. Aí eu fiz a mesma coisa que você, comecei a rir. Ah, maneiro, engraçado. Aí ele, não, pastor, eu tô falando sério. Meu Deus do céu, aquele carro lá e foi embora, aquele carro. Aí a gente segue na comunhão, dando carona. Amém, irmão? Você dá carona também? Se não dá, passa a dar, porque o teu carro não é teu não, é do Senhor, meu irmão. Amém? Vai dando carona, enchendo a casa, para a glória de Deus. Irmãos, e eu também estou num lugar perigoso aqui, porque o pastor Vinícius, eu vou até correr aqui, porque o pastor Vinícius me deu só 2h30 hoje, para pregar. Então, eu não vou me estender muito aqui, mas eu estou num lugar realmente perigoso, porque eu estava contando para eles que na última terça-feira, o Senhor comunicou ao meu coração que nós devíamos caminhar em um lugar de mais paixão por Jesus. E uma fome ávida pela sua presença e por orar. Então eu convoquei a igreja ao 24 horas com Deus. E nós temos comumente, já há 2 anos, nós temos um culto de oração, às 10 horas da manhã, toda terça-feira. 2 anos nós temos. Mas nessa terça-feira, eu falei com os irmãos, a gente vai começar às 10 horas da manhã, como comum, só que a gente só vai terminar 10 horas da manhã de quarta-feira. E foi desse jeito, irmãos. Então eu estou num lugar extremamente perigoso, porque nós estamos correndo o risco de entrar em 24 horas com Deus agora. Mas que risco gostoso, irmãos. Que risco gostoso, porque eu estou apaixonado por Jesus, irmãos. Eu já tenho, de tempo que eu o conheço, quase o mesmo tempo que eu tenho de que eu não o conhecia. Mas hoje eu posso dizer que eu estou tão apaixonado por Ele quanto no dia que eu o conheci. Meu coração está transbordando de amor por Jesus. Fazer a sua vontade, olhar a sua face. E só quero nessa manhã transbordar disso para você. Aleluia. Sendo assim, eu não te encorajo a ter nenhum tipo de expectativa, como se eu fosse um pastor itinerante. Eu vou pregar para você como se eu fosse da casa. Tá? Eu só ainda não tinha entrado na escala. Mas hoje entrei. Então não tem expectativa por uma performance. Não tem expectativa por um profissionalismo. Eu amo a teologia, sou um estudante dela, mas eu não vou apresentar para você a teologia sistemática e uma mensagem extremamente bem elaborada. Eu vou entregar a você motivo para se apaixonar por Jesus. Amém? Como de costume, faço lá, então farei aqui. Se você está com a sua Bíblia, pega ela na mão. Se você trouxe seu tablet, seu iPad, seu celular, seu computador, levanta teu CPU aí, levanta tudo aí. Levanta bem alto, porque isso nós somos autorizados a ter orgulho, de conhecer ao Senhor. Levanta bem alto e declara assim comigo: esta é a palavra de Deus. Imutável, infalível, eterna, inabalável. Cura para o meu corpo, renovação da minha mente. Diga: eu vou ouvir a palavra, eu vou praticar a palavra, eu vou declarar a palavra, e nunca mais
e nunca mais a minha vida será a mesma. E toda honra, glória e louvor serão para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Normalmente nessa declaração eu incluo uma frase: alimento para o meu espírito. Mas aí eu aprendi com o pastor Vinícius que não tem base bíblica para isso. Tô te acompanhando, mano. Tá pensando só eu que sou tua referência? Então já cortei isso da minha declaração. Mas irmãos, de verdade, não esperem profissionalismo nessa manhã, não esperem performance. Eu aprendi com um professor meu de teologia, ele foi meu professor de evangelhos. Ele inclusive está pastoreando em São Paulo agora. Ele tem uma frase que ele até colocou no livro dele, que é: mais piedade e menos profissionalismo. Precisamos de mais ética e menos performance. Precisamos mais do verdadeiro evangelho e não de fábulas sedutoras. Amém? Aleluia. Então eu sei que vocês têm uma expectativa grande, eu vou descer daqui. Aleluia. Criação pira comigo, é assim mesmo. Depois que me deram o microfonezinho aqui, assim ó, aí eu prego até trepado no ar-condicionado, lá no Jacarepaguá. Aleluia. Mas irmãos, eu sei que a gente tem uma grande expectativa por uma palavra de vitória pela fé, porque afinal de contas nós somos os da fé, não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós somos os da fé. E de fato, eu creio profundamente no meu coração, mas hoje eu quero falar um pouco mais a respeito daquilo que é o centro de todas as coisas. Eu quero falar a respeito do Cristo Jesus, e eu não quero de maneira nenhuma que você pense: pô, esse camarada veio lá do Rio de Janeiro, eu crente, pô, vindo lá da sede da brincadeira, do negócio, né? O cara vem aqui e vai pregar um negócio diferente. Não, calma, porque eu acredito que nós precisamos sim, como a palavra nos instrui, Filipenses capítulo 4, fala que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades, fazer pedidos com súplicas, orações, ações de graças ao Senhor. Eu creio nisso e há momento para isso. Como eu falei para você, eu vim de 24 horas com Deus, irmão. 24 horas com Deus, e 24 horas com Deus, para e pensa comigo, irmão. Nós somos os da fé. Nós somos aqueles que creem que pedir e dar-se-vos-á, pedi e recebereis, batei e a porta vos será, busquem e encontrarão. Tem irmãos por aí que já conseguiram adicionar um pedir, né? Que é pedir e dar-se-vos-á. Não tem lugar nenhum na Bíblia. Se você achar, eu te dou R$2 e uma cocada agora. Não tem. Pedir e dar-se-vos-á. Pedir e recebereis. Sendo assim, 24 horas com Deus, irmão. Eu não preciso de 24 horas com Deus para pedir. Porque eu peço e eu recebo. Eu não preciso ficar 24 horas clamando: ah, meu Deus, me dê, papai, me dê. Não. Eu peço e eu recebo. Eu peço e é meu. Eu peço e eu acesso. Porque Deus é um bom pai, sabe dar coisas boas aos seus filhos. Eu peço e eu recebo. Porque eu peço de acordo com a vontade dele. E assim eu tenho a convicção de que já estava pronto, que já estava feito. Então eu pego, eu recebo pela fé. Eu creio nisso. Então eu vou até começar nisso aqui só para vocês não pensarem que eu não sou da linguagem da fé. Porque depois a gente vai receber um batismo de amor. Amém, irmãos? Mas, aleluia. Gálatas no capítulo 6 diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, certamente colherá. Isso pode ser uma pressão, um peso para aquele que não é fiel, mas para aquele que é fiel é uma palavra de esperança. Aleluia, eu estou semeando, eu sei.
Eu sei que eu vou receber de acordo com o que semeei. Nesse mês estamos falando aí, ó, esperança. Eu venho falar sobre esperança com vocês aqui. Mas essa é a esperança que, se eu semear, eu colherei. Se eu semear no Espírito, receberei no Espírito. E eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando de dinheiro aqui não. Não viaja não. Eu não estou falando de dinheiro aqui não. Irmãos, porque nós temos uma semente, e a semente é a palavra. Quando eu lanço a palavra, quando eu lanço a semente, o solo é obrigado a responder. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a palavra é uma semente. E quando eu lanço, isso é um princípio da semeadura, que é colocado lá em Gênesis, no capítulo 1. Mas é também chamado como um princípio do governo. Irmãos, para e pensa comigo. Para maldições aparecerem, para coisas ruins aparecerem, você não precisa fazer nada. Você tem um jardim muito bonito, você não trata dele do jardim, você deixa ele lá. Do jeito que ele está, ele vai ficar. Começará a crescer erva daninha, capim amargoso. Você não precisa fazer nada para maldições virem. Mas existe um princípio de governo que está na palavra. Porque quando eu lanço uma semente no solo, o solo então é obrigado a responder. O solo não vai poder me entregar algo diferente do que eu plantei. Então eu tenho a semente do governo, o princípio do governo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito. Aleluia. Eu acredito que Deus é aquele que sabe dar coisas boas aos seus filhos. Eu creio que Ele é um Deus de bênçãos, irmãos. Ele deseja abençoar você. Ele deseja derramar bênçãos espirituais sobre você, de maneira que não se pode conter, que não se pode medir. Se você tem fé para receber, receba agora bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Deus é um Deus abençoador, porque aqueles que creem nele precisam entender, crer que ele existe e se achegar a ele, crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é um Deus galardoador. Eu acredito, inclusive, que todas essas bênçãos já estão prontas. Tudo já está provido, tudo já está feito. Amém? Você está comigo? Tudo já está feito. E olha só como eu vou te mostrar rapidinho, só para a gente já entrar no batismo de amor. Eu quero te mostrar que tudo já está feito. É por isso que eu não vou focar tanto nisso hoje. Tudo, diga comigo, tudo já está feito. Tudo já foi provido. Aleluia. Olha que interessante. Gênesis, no capítulo 1, vamos em um princípio. Gênesis, em um princípio. É o significado de Gênesis no hebraico. Em um princípio. Nem é no princípio, porque Gênesis não é o princípio, porque ele existia antes do princípio. É só um princípio. Em um princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Separou então luz de trevas. A luz deu o nome de dia, a trevas deu o nome de noite. E esse foi o primeiro dia. Irmãos, pega isso, porque eu vou te liberar aqui, ó, o supletivo da fé, o suco da fé. Já de cara, pega isso. Primeiro dia. Céus e terra, luz e trevas, dia e noite. Segundo dia. Divisão das águas. Põe-se então um firmamento entre as águas e ele divide as águas. Segundo dia. Terceiro dia. Plantas, princípio da semeadura, princípio do governo, tudo deve dar fruto de acordo com a sua semente. Quarto dia, luminares, 2 grandes luminares.
Um para iluminar o dia, outro para iluminar a noite. Quinto dia, animais. Cria todos os animais. Répteis, aquáticos. Cria tudo. Cria todos os animais. Agora para e pensa comigo, irmãos. O homem criado, ele precisa de algumas coisas para estar pleno. Ele precisa de propósito. E ele precisa de provisão. Ele precisa de propósito. E ele precisa de provisão. Era tudo que o homem criado precisava. Propósito e provisão. No sexto dia, Deus criou o homem. Qual foi o dia que Deus criou o homem? Não foi no primeiro dia. No primeiro dia ele criou o quê? Então foi no segundo dia que ele fez o homem. No segundo dia ele fez o quê? Tá. Não foi no terceiro, então, dia? Cara, irmão, para e pensa comigo, esse é o suco da fé que eu vou te dar agora. O homem precisava de propósito e provisão. Às vezes a gente fica orando e pedindo coisas como se as coisas ainda precisassem ser feitas. Para e pensa comigo, irmãos. Deus fez o propósito e a provisão antes de fazer o homem. Deus criou todas as coisas, irmão, que o homem governaria. Todas as coisas que o homem daria nome. Tudo que ele teria de comer e beber, ele criou antes. Ele criou todas as coisas até ali o terceiro dia, tudo que ele precisava. Mas só foi fazer o homem no sexto. Irmão, pega isso para a tua vida. Tudo que você precisa de propósito e provisão, o Senhor já fez pelo menos 3 dias antes. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Tudo que você precisa foi feito pelo menos 3 dias antes. Aleluia. Aí, estou vendo gente de Pechincha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Olha os irmãos de Pechincha vieram atrás de mim. Ó. Glória a Deus. Maravilha. Que bom ter vocês aqui. Você pegou esse suco da fé, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Tudo foi feito pelo menos 3 dias antes. Agora, irmãos, que vocês entenderam que eu sou da fé e que eu creio que está tudo pronto e que Deus é um Deus abençoador. Não, vamos ficar mais um pouquinho aqui? Vamos ficar mais um pouquinho aqui, irmãos. Irmão, eu gosto muito do fato de Deus ser abençoador. Eu sou o doidão da fé também, o doidão da cura. Irmão, eu sou o doidão da cura, irmão. Irmão, eu já vi Deus fazer tanta coisa, irmão. Não faz muito tempo, um irmãozinho chegou lá com um aparelho auditivo. Foi embora sem. Perdeu no banheiro. Brincadeira. Aleluia. Não perdeu, não. Ele foi curado, irmãos. Ele foi curado, irmãos. Ele chegou surdo de um ouvido e foi para casa ouvindo com os 2 ouvidos. Eu já vi gente parando lá no Pechincha, cego de um olho. Voltou a enxergar. Irmãos, eu já orei por pessoas. Eu tinha uma ação no centro da cidade, que eu ia todo sábado no centro da cidade, lá no Largo da Carioca. Eu ia sábado, eu ia de manhã para entregar café da manhã, no outro sábado eu ia de noite para entregar janta. E Somebody Love Gospel. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Isso aí o pessoal de Peixinho já conhece. Somebody Love Gospel. Porque a gente tem que andar assim, irmãos, com Somebody Love Gospel. A gente tem que estar tão apaixonado por ele a ponto de querer apresentar ele para todo mundo. Irmão, quando tu tá com a tua gata, tu quer apresentar para todo mundo, tu é apaixonado. Tava falando com esse menino aqui ontem, menino lá de Nova Iguaçu. Ia atrás dela, lá não sei aonde, irmão. Lá no Meia. Nova Iguaçu pro Meia, irmão.
crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Só que o irmão estava apaixonado. Quem está apaixonado não faz conta, não. Quem está apaixonado, está perto. Nova Iguaçu, aqui do lado. Estou apaixonado rapidinho. Caraca, 3 horas e meia de ônibus. Uma canoa que o garoto pegava, subia de rapel, descia. Rapidinho. Porque está apaixonado, irmão. Lema lá na igreja, lá no Pechinche, ó. Fala aí, ô Karine, Gabriel. A gente vai na igreja, a gente vai na padaria para quê? Pô, vai fazer feio para mim aqui agora. A gente vai na padaria para quê? Hã? Não, vou esquecer essa parte aqui. Esquece essa parte. Depois a gente conversa, tá, gabinete? Mas todo mundo, menos eles. Mas todo mundo lá no Pechincha sabe que a gente vai na padaria, a gente não vai para comprar pão. Eu vou para evangelizar. Já que eu tô lá e o pão saiu quentinho, eu levo para casa. Mas eu vou para evangelizar, irmão. Eu vou para evangelizar. Tava lá no ônibus. 9 horas de ônibus que eu fiz para cá, meu irmão. 12 horas. Mesmo tempo que eu levei para chegar na Espanha, foi o que eu levei para chegar aqui. 12 horas. Mas, irmão, eu tava aleluiado, irmão. Estou apaixonado por Jesus, não estou nem aí. Ainda fiquei sem internet. Eu falei, glória a Deus, irmão. Não, tu tá rindo, eu estou falando sério. Eu achei o máximo, irmão. Porque viagem, cara. A grande questão é quão apaixonado você está. Porque a viagem, irmão, o que faz a viagem é a tua companhia. Irmão, Jesus veio comigo, irmão. O Santo Espírito de Deus estava comigo. Aleluia, como eu falei com Ele nessa viagem, como eu ouvi a sua voz. Chorei em sua presença, adorei a Ele, celebrei. Tive a oportunidade de falar com um monte de corintiano que estava no navio, lá no ônibus. Aleluia. Que tempo maravilhoso. Eu não sei nem onde eu estava mais, mas a gente está apaixonado por Jesus, irmão. Onde que eu estava? Aleluia. Somebody love. Sei lá onde eu estava mais. Centro do Rio, irmão. Vamos voltar para o centro do Rio, irmão. Eu falei para você que não era para esperar performance. Eu não estou aqui para entreter você. Amém? Irmãos, e eu estava lá. Eu ia lá todo sábado. E teve um sábado em específico, a gente viu muitos milagres nessas missões que a gente fazia lá. Mas em um sábado específico eu sempre chamava todos os moradores de rua, estavam em situação de rua, eu chamava para a gente se encontrar bem no largo, para eu então começar a distribuir. E numa dessas oportunidades eu chamei, vamos irmão, vamos. Ele falou, pô, eu não ando. Tem como um amigo lá pegar para mim? Irmão, sabe quando o amor de Deus não para em você, mas ele passa por você? Irmão, o amor de Deus passou por mim naquela manhã, irmão, e foi direto naquele cara. Comumente eu poderia passar por ele e falar assim, não, beleza, um amigo pega para você. Irmão, mas o amor de Deus passou por mim e encontrou aquele cara. Eu comecei a conversar com ele e falei, irmão, eu tenho um amigo que ele anda de cidade em cidade, de país em país, e todos os enfermos que aparecem para ele, diga todos os enfermos que aparecem para ele, ele cura, independente de qual é a situação. Eu perguntei para ele, você sabe de que eu estou falando? Aí ele, pô, acho que eu sei. Eu falei, ele é meu amigo, irmão. Você acredita que ele quer curar você nessa manhã? Você acredita que ele não só tem poder, mas ele quer? Ele, pô, acredito. Eu vou orar por você agora e você vai voltar a andar. Irmão, as perninhas dele já estavam até meio finas, irmão. Eu impus as mãos sobre as pernas dele e eu declarei o nome de Jesus. Eu ordenei a enfermidade para ir embora e disse no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então ele que andava se arrastando pelo Largo da Carioca, eu falei, fica de pé. Irmãos, ele ficou de pé. Eu dei um espaço para trás assim, bem quase show da fé, irmão. Dei um espaço para trás assim, falei, vem até mim, ele veio. Eu dei mais um espaço para trás, falei assim, vem até mim, ele veio.
Eu falei, então, vai buscar o seu café da manhã, porque Jesus te curou. Irmãos, através de orações, o Senhor já me deu a graça de ver braço crescer, perna crescer, coluna alinhar. Aleluia. Cadê Isabelle? Isabelle está aí? Cadê Isabelle? Isabelle, o irmão dela, eu era pastor de UF nessa época. O irmão dela chegou lá, irmão, tortinho, coitado. E ele era doido para jogar basquete, não sei o quê, mas ele não conseguia jogar direito. E a gente estava no New Group. Lembra, Isabelle? Teu irmão, braço do teu irmão crescendo, a perna dele crescendo, a coluna alinhando. Irmão, a coluna dele era um S. Era ou não era? 5 milímetros de diferença. Irmão, a gente estava no New Group. Eu falei, tem algo para a gente orar aqui. Eu creio que o Senhor quer operar alguma coisa e tal. Vamos lá, se você deseja algo de Deus, esse é o momento de falar. Esse é o momento de falar e tal. E ficou, né, aquela meio devagar. E o menino sentado e tal. Daqui a pouco Isabelle é tipo aqueles amigos que arria o aleijado diante de Jesus. Ela pegou o garoto, não, tem sim, pastor. Né? Tem sim, pastor. Aqui, ó, coluna dele, rapaz, eu olhei a coluna dele, ó. Aí, não, mas peraí, tem um pé aí que tá maior do que o outro, irmão. Então, senta aí. Em nome de Jesus, perna, cresce a perna. Estica teu braço aí para cima. Em nome de Jesus, braço, cresce agora. Coluna, alinha completamente agora. Todos os discos, todos perfeitos agora, no nome de Jesus. Para de jogar basquete agora. Porque Jesus cura, irmão. Jesus cura. Jesus faz. Não foi pela minha piedade, não foi porque eu sou maneirão, não foi porque eu sou engraçadinho. Não foi. Foi porque o nome de Jesus curou. Aleluia. Então, irmãos, eu sou o doidão da cura. Eu sou o doidão da fé. Mas, irmãos, eu quero muito falar com vocês a respeito do que o Senhor tem ministrado nessas 24 horas com Deus, irmãos. A gente estava cantando Maranata. A gente estava cantando Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Aleluia. E aí eu estava falando com o Senhor e a gente fez de uma maneira bem orgânica. Então eu sentei bem assim no palco, igual eu estou aqui agora, e compartilhei com a igreja. Irmãos, nós não podemos cantar Maranata porque nós estamos cansados da terra. Nós precisamos cantar Maranata porque nós estamos com saudade do nosso amado. Não podemos cantar Maranata porque nós queremos fugir da terra e não aguentamos mais. Mas nós temos que cantar Maranata porque existe um queimar no meu coração que eu preciso ver a sua face. Porque eu quero passar mais tempo com Ele. Eu não posso cantar Maranata como um motivo egoísta, irmão. O apóstolo Paulo mesmo, em determinado momento, disse, eu já não sei mais o que faço. Vou ou se fico, porque ir é incomparavelmente melhor, mas ficar e servir aos irmãos. Ele era um homem que entendia, o apóstolo Paulo era um homem que entendia Maranata. Afinal de contas, foi ele que falou essa palavra lá. Na carta aos Coríntios, ele disse Maranata. Então não podemos cantar, irmãos, Maranata como alguém que só deseja se livrar da terra. Precisamos estar apaixonados. Apaixonados por Jesus, irmãos. E eu falo disso do batismo de amor nessa manhã. Porque nós
Deus é um Deus abençoador, irmãos. Deus é um Deus abençoador. Eu compartilhei com vocês agora. Ele é um Deus que cura, é um Deus que provê. Ele é um Deus de milagres, irmãos. Mas eu preciso amar mais o seu coração do que as suas mãos. Eu preciso amar mais o seu coração, estar mais em sua presença, do que querer tanto assim as suas bênçãos. Porque, irmãos, estar perto dele, é provar das bênçãos. Não tem como, porque ele é o rio, irmão. Ele é o rio e toda árvore que está plantada junto a ele floresce, frutifica. Não tem como não provar das bênçãos, mas eu preciso amar mais o abençoador. Quero que você abra comigo em João 14. Aleluia. Em João 14, aleluia. Aleluia. Se você precisa ser curado, essa manhã é para você também. É para você também. Se você sente alguma dor agora, você pode pôr a sua mão sobre essa dor agora. Eu declaro no nome de Jesus. Dor, enfermidade, vai embora agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja são agora, completamente agora. No nome de Jesus. Aleluia. Mas o texto diz, a partir do versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está falando isso, irmãos. Se Jesus está falando, preste atenção. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Repita comigo, voltarei e os levarei para mim. Os levarei para mim. Os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Irmãos, Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, enviou o seu Filho único para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou primeiro. Quando nós estávamos afundados em pecados, nós estávamos ainda como pecadores, Ele nos amou. Quando não tínhamos nada a oferecer a Ele e ainda continuamos sem nada. Nossas mãos estão vazias diante de um Deus que tem tudo. Ele nos amou. Nos amou porque apreciou de maneira tão tremenda a nossa presença, que transpôs dimensões para estar conosco. Porque pare e pense, irmão. Pare e pense, irmão, o tamanho desse amor. A palavra diz que nós já existíamos nele, irmãos. Nós já existíamos nele. A palavra diz que ele já nos conhecia antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia, irmão. Pare e pensa, nós já tínhamos algum relacionamento com ele em alguma dimensão. Por que então ele nos fez assim, com corpo, com alma? Irmão, para que nós provássemos do amor dele em outras dimensões, irmãos.
O amor dele agora não abraça mais só o meu espírito, eu sinto na minha alma o seu afeto. O meu corpo físico sente quando o sobrenatural abraça o natural, irmãos. E ele nos amou só por isso. Só por isso, irmão. Ele não pediu nada. Ele só amou. E obviamente ele não deseja nada diferente em troca. Nós não podemos ser filhos imaturos filhos imaturos que se satisfazem só pelo fato de serem amados. Mas filhos maduros, eles já avançaram, eles já entendem que eles precisam entregar amor de volta. Eles entendem que eu não poderia me dar como satisfeito só por receber o amor dele. Eu preciso entregar a ele e entregar esse amor à maneira dele. É um amor que não tem interesses, que não busca nada em troca. É um amor que suporta, que tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor que nós entregamos a ele de volta. E a verdade, irmãos, é que ninguém gosta de gente interesseira. Ninguém gosta de gente interesseira. E eu definitivamente não estou aqui para pregar uma mensagem com sabor de mel para você. Falando sobre interesseiros, mas, irmãos, os interesseiros às vezes somos nós. Eu não estou falando do teu vizinho, do teu primo, não. Estou falando que nós às vezes somos os interesseiros. Porque veja bem, olha o que o texto diz. Jesus está falando para os seus: eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Olha o apreço pela presença. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus falou que eles sabiam o caminho. Jesus mente? Ele é a verdade, ele não mente. Então ele sabia, mas Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmãos, parece que Filipe está aqui, está de brincadeira. Parece que ele está de brincadeira. Jesus acabou de dizer para ele: vocês já o conhecem. Vocês conhecem a mim, conhecem então o Pai. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É a imagem do Deus invisível. Passou 3 anos andando com Filipe. Filipe fala: mostra-nos o Pai. Então Jesus responde, e você pode ler com um tom aqui que Jesus estava dando um rela neles. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Eu vou botar nesse tom. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Irmãos, esse texto mostra algo que continua ainda em nossos tempos. Preguiça por conhecer Jesus. Preguiça por conhecer Jesus.
Me mostra o Pai aí e eu já estou satisfeito. Me mostra o Pai e já está tudo certo para mim. Felipe, me conhece e você conhece o Pai. Felipe, entenda, eu sou um com Ele, eu vim aqui justamente para isso, para me revelar. E aí eu ponho em contrapartida a esse texto, Marcos, no capítulo 12, no versículo 30. Jesus está sendo indagado por judeus e perguntam para ele a respeito dos mandamentos. Jesus então explica para eles. O maior mandamento é este: ame o Senhor, o teu Deus. Mandamento café. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. E aí eu ponho em contraponto a isso, irmãos, porque nós não podemos ter preguiça de conhecer Jesus. Nós precisamos ansiar em conhecê-lo sinceramente, de maneira pura. Não podemos, entenda bem, irmãos, nós não podemos maquiar os nossos pedidos, tentando fazer com que eles passassem a ser legais. Maquiar a ilegalidade com, olha, eu estou pedindo uma coisa, mas eu estou pedindo a Deus. Eu estou pedindo isso aqui, eu estou querendo isso aqui, e eu quero aquilo lá, mas eu estou pedindo a Deus. Então está tudo bem. Não está tudo bem, porque eu estou querendo mais aquilo que eu estou pedindo do que eu estou querendo a Ele. Eu não posso querer mais o que eu estou pedindo do que querer a Ele. Porque o mandamento mais importante é: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Eu não posso mais amar mais as obras das suas mãos do que a Ele. Porque, irmãos, 1 de João 5 fala que se nós pedirmos de acordo à sua vontade, Ele faz. Só que, irmãos, tem uma brecha aí, que a gente não pode achar que a gente encontrou. Encontrei uma brecha. Então agora, se a minha vontade se coincidir com a dele, então está feito. Irmãos, e muitos de nós, por muitos anos, pensou dessa forma. O grande X da questão é: peraí, então, já que para eu conseguir isso, eu tenho que conhecer ele, então eu vou conhecer esse cara. É como se a bênção fosse o fim. Mas ele é o fim. É como se a bênção fosse o tesouro que está por trás. Não, mas ele é o tesouro. Ele é o tesouro. E aí, olha, mas se eu pedir de acordo à sua vontade, então está feito. Talvez não. Talvez não, por quê? Eu não estou de heresia aqui não, calma, pastor, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque a gente não pode achar que só pelo fato de coincidir a minha vontade. Deus não opera por coincidência. Ele opera por um propósito. Então a bênção que eu quero viver, eu tenho que querer viver porque Ele quer mais para mim. Eu não posso achar que eu vou ter as coisas se a minha vontade se coincidir com a dele. Não, não. A minha vontade tem que ser a mesma que a dele porque eu quero. Eu só quero porque eu sei que ele quer. Tu está entendendo isso? Irmão, eu sei que Deus vai prosperar a minha vida. Eu sei que Deus vai prosperar a sua vida. Mas eu não quero mais o prosperar do que a Ele. Eu só quero o prosperar porque eu sei que Ele quer isso para mim.
Porque senão o prosperar já encontrou um lugar no meu coração, já levantou um altar, tirou o Senhor do lugar. E eu só estou fazendo, na verdade, Jesus como se fosse o caminho, não para chegar ao Pai, mas para chegar ao prosperar. E aí eu já tenho um novo Senhor. Só que o nosso Deus é um Deus que derruba os ídolos. O nosso Deus é o Deus que derruba os ídolos, porque Ele tem que ser único. Irmãos, nós precisamos nos apaixonar novamente por Jesus. Se de alguma maneira o sistema desse mundo nos encontrou e nos abraçou, hoje a gente vai se arrepender diante da presença de Deus. Se nós por algum motivo encontramos, colocamos outras coisas no lugar de Deus no nosso coração. Se nós tivermos outras coisas como tesouro em vez dele e a sua preciosa presença, nós precisamos rasgar essas vestes. Vai comigo para Mateus 16. Aleluia. O Senhor me ensinou uma coisa nesse texto aqui. É como aqueles textos que você já leu diversas e diversas vezes, mas em um dia entra no seu coração. Mateus no capítulo 16, se você já chegou, diga Deus é bom. Se você ainda não chegou, diga Deus é bom também. Porque Deus é bom e o tempo todo, aleluia. Mateus. Eu estou abrindo aqui na Bíblia porque tem uma nota. Eu estava lendo Mateus 16 e aí eu cheguei lá no 25 e 26. Versículo 25 e 26. No texto, Jesus está falando a respeito da sua morte, da sua ressurreição. E falando sobre a sua morte, a sua ressurreição, ele estava preparando os seus para um momento onde a expressão de amor seria ainda maior. Onde seria necessário uma entrega muito maior. Porque amar quem está perto é mais fácil do que amar longe. Esse é o motivo pelo qual em Gênesis o Senhor diz que a palavra diz que ele encontrava com o homem e com a mulher. Você já parou para pensar nisso? A gente serve a um Deus que é onipresente. Mas o texto diz que ele encontrava. Se ele encontrava, ele se retirava. Mas se ele é Deus onipresente, como é que ele se retirava? A grande questão é que Deus está em todo tempo, em todo lugar e espaço. Ele é onipresente. Mas existem momentos onde ele faz a sua presença ser notada e onde ele faz com que a sua presença não seja notada. É a teologia da ausência. A ausência que o Senhor dá ao homem e à mulher naquele momento faz eles crescerem, ou deveria fazê-los crescer. Porque deu ao homem e à mulher, o fato deles não se fazer notado, deu ao homem e à mulher a oportunidade de demonstrar verdadeira fidelidade. Porque ser fiel a ele enquanto ele estava lá, do ladinho, fácil. Mas e quando ele não está sendo mais notado? E a serpente aparece? Então ele deu a oportunidade ao homem e à mulher de demonstrar fidelidade verdadeira. E aí ele estava falando a respeito disso com os discípulos aqui em Mateus, não a respeito de Gênesis, né, mas falando a respeito dessa necessidade de quando ele não estiver, da demonstração da fidelidade, do amor. Meu Deus, eu já estou em menos 17 aqui. Você está comigo ainda? Continua ou não? Amém?
Mateus 25, 26. O texto diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Agora, algo que é interessante. O hebraico e o aramaico, ele tem como uma cultura muito forte o que é chamado de paralelismo. Paralelismo. Ele fala uma coisa no versículo de baixo, que é a mesma coisa que o versículo de cima, só que de uma outra maneira. A gente encontra muito isso em textos originais do hebraico, como Salmos, Provérbios. A gente vê que é a mesma coisa, só que de uma outra forma. Jesus era letrado em ambos, mas ele não estava nesse momento usando esse paralelismo, porque ele está falando de uma vida na parte A e ele está falando de outra vida na parte B. Você pode identificar isso, talvez na sua Bíblia tenha uma nota de rodapé trazendo isso para a primeira vida que ele cita, quando ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida. Essa palavra, ela é traduzida também como alma. Só que não é o mesmo tipo que é usado na segunda vida. Vamos ler dessa forma. Pois quem quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. A gente está falando de alma na primeira. Tanto que, veja bem, olha só como que continua. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Tá vendo? Então, alma, ele está falando o quê? De vida eterna. Alguém quer ir para a vida eterna? Quem quer ir para a glória com o Senhor? E isso é bom. Só que aqui o texto está dizendo que quem quiser salvar a sua alma, a perderá. E aí fica, né, bicho? Cara, que é isso, irmão? Eu sempre achei que querer ser salvo era ótimo. Só que quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á. Irmãos, a questão toda é que... Aí fica a pergunta para você, irmão. Você quer a eternidade porque você quer passar toda ela com Ele, ou você só quer se livrar da condenação? Pare e pense, irmão. Não precisa me responder não, mas fala consigo mesmo. Avalie-se, examine-se o homem a si mesmo. Se eu tivesse lá, eu tivesse toda a comida que eu gosto, se lá tivesse toda a galera que eu gosto de estar junto, se lá tivesse meu futebol, se lá tivesse tudo que eu tenho prazer em fazer, mas não tivesse Jesus, estava bom para mim? Pois bem, quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. Eu não quero a salvação só porque eu quero me livrar da condenação dos pecados que eu cometi. Eu quero a salvação porque eu sei que ela me garante estar com Ele para sempre. Você está entendendo isso, irmão? Eu não posso querer. Irmãos, e aí entra em tudo, nos pedidos, nas bênçãos e tudo. Porque, irmãos, eu peço pela minha família. Quem tem parentela aqui que não conhece a Jesus ainda? Você ora por eles, irmão? Só que aí que tá, irmão, eu também oro pelos meus e eu fico sempre, sabe, cuidando, policiando a mim mesmo, para que eu não queira
apresentar para os meus, ou para que eu ore ao Senhor, para que o Senhor salve os meus somente da condenação. Eu não posso, irmão, não sei se você está me entendendo, irmão, mas eu não posso querer pedir para o Senhor para livrar os meus da condenação, sendo que eu mesmo ainda não entendi que eu preciso querer mais a Ele. Porque é isso que eu tenho que pedir para os meus. Eu não tenho que pedir pelos meus, falando assim: Senhor, salva eles, livra eles da condenação, porque eu estou vendo eles em pecado, porque eu estou vendo eles vivendo uma vida, e eu estou querendo, na verdade, porque eu sei que a condenação eterna existe, e eu não quero isso para eles, porque eu amo a eles demais. Porque pensando assim, talvez eu esteja amando a eles mais até do que o próprio Deus já. Porque eu estou amando tanto a eles, porque olha só, eu sei da condenação e eu não quero que eles sofram a condenação, mas eu ainda não percebi que eu não estou amando a Deus o suficiente para pedir para que na verdade eles sejam encontrados por Ele, e não só serem salvos. Está entendendo? Só serem salvos. Você está me entendendo? Porque a grande questão da salvação, a grande questão do paraíso, a grande questão da eternidade, não é o livramento da condenação, na verdade é estar com Ele. O paraíso só é bom porque Ele está lá. A eternidade só é boa, só é prazerosa, só dá para se deleitar porque Ele está lá, e porque eu vou conhecer Ele eternamente, o Deus infinito. Eu vou passar a eternidade conhecendo a Ele. Está comigo, irmão? E a gente tem que se livrar de tudo que nos leva para a mornidão, de pensar que eu só preciso ser salvo, mas eu não ligo tanto assim para conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso amar. Porque pessoas assim só querem ser salvas do castigo que o pecado gera. Elas não detestam o pecado de uma maneira sincera, nem se lamentam quando cometem. Na verdade, só lamentam pelo fato de que Deus vai puni-las no final. Mas na verdade a gente devia se constranger diante do amor e da graça dele e se arrepender dos nossos pecados, não porque eu vou receber punição por isso, mas porque eu entristeci o coração dele. Irmãos, porque ninguém gosta de gente interesseira, irmão. Para e pensa, irmão, você é casado? Levanta a mão aí se você é casado. Irmão, às vezes tua mulher estava contigo, irmão, no pior momento da tua vida. Te conheceu hoje, você avançou, rompeu, hoje tu tá até bonitinho. Mas na época tu era sofrido. Uma cara de estrogonofe. Mas ela olhou para você, irmão. E ela falou, eu decido amar ele. Aconteceu contigo, né? Eu decido amar ele. Mari decidiu amar Gabriel. E passou, irmão, por todas as dificuldades que vocês tiveram que passar, por todas as lutas, não pelo que você tinha para oferecer para ela, mas simplesmente porque ela apreciava a sua presença, a sua pessoa. Agora você gostaria que isso fosse diferente, que ela, no pior momento, ela não quisesse estar com você, mas no melhor momento, onde ela pode desfrutar de coisas com você, aí ela aparece? Ninguém gosta de gente interesseira, hein? Aproveita a tua oportunidade e fala assim: amor, eu te amo, obrigado por ter estado comigo no pior momento. Obrigado porque você aceitou estar comigo quando eu não tinha nada para te oferecer. E é claro, eu não vim do Rio de Janeiro para falar sobre um relacionamento entre marido e mulher só, mas eu estou falando do nosso relacionamento com o Pai. Amém? Glória a Deus.
Oh, Senhor, Tu és tão bom, Senhor. Veja bem, porque isso vai nos diferenciar completamente de uma multidão de pessoas e daqueles que anseiam pela sua presença de verdade. Isso vai nos diferenciar, porque Jesus falava com as multidões, falava com os discípulos, mas eram os discípulos que vinham falar: ensina-nos a orar. Multidão não vinha perguntar como é que ora. Multidão vinha falar assim, ó: me dê. Estou com fome. Multiplica pão aí. Multiplica peixe aí. Aqui, ó, temos os enfermos aqui, ó. Mas o discípulo, R$2 e uma cocada aí para quem achar. Um discípulo vindo e falando assim, ó: me dá aí que eu estou com fome. Não tem. Um discípulo chegando, só se for no The Chosen: me cura. Ah, me deu uma raiva aquela parte, rapaz. Ai, 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 ai. Tava boa zona, sério. Mas enfim. Não tem, irmão. Porque o discípulo, aquele que ama de verdade, aquele que está perto, ele na verdade está querendo conhecer mais. Ele está falando: me ensina a orar. Porque orar é o quê? Relacionamento. Eu quero aprender a falar com ele. Me ensina a linguagem que dá para falar com ele, para que ele me entenda, que eu consiga entender a ele. Aquele que ama de verdade, quer entender, chega e fala assim para ele, igual acontece no Evangelho: e aquela parábola lá? Eu não entendi não, me explica ela. Me explica aquela parábola, porque eu quero entender do teu reino, eu quero conhecer daquilo que o Senhor está me apresentando. Eu tenho interesse verdadeiro no que você tem para mim, na tua presença, na tua glória. Está entendendo, irmão? Isso vai nos diferenciar, porque Igreja United de Bela Vista, irmão, é uma igreja de pessoas que amam a Jesus sinceramente, que não querem só as obras das suas mãos, mas que se achegam a Ele para aprender mais dele. Eu quero aprender mais de Ti, Senhor.